socorrê-la. Eu estava separado de o senhor da guerra e de Rastavas. Eu era apenas um pobre ormã sem influência ou posição. Eu não podia fazer nada. E a essa altura eu devia ser tão conhecido na cidade que não poderia entrar nela secretamente. Minhas feições horríveis, a essa altura, deviam ser muito bem conhecidas pelos seguidores dos Seiges para me permitir a menor esperança de entrar na cidade sem ser reconhecido. Quando finalmente acampamos na nova capital de Aimed, eu me joguei no chão com meus companheiros ormados e aguardei a entrega do tecido animal viscoso que era nossa principal recompensa pelas conquistas que tínhamos feito. Isso satisfazia a maioria das criaturas pobres, morônicas e meio idiotas que eram meus companheiros, mas não me satisfazia. Eu tinha mais cérebro, mais habilidade, mais experiência, mais força física do que qualquer um deles. Eu era de longe um homem melhor do que o próprio Jedak. E ainda assim eu era apenas um armado horrível e mal formado com quem nenhum caloto com amor próprio se associaria. Eu estava assim ocupado com autopiedade quando um oficial veio chamando meu nome em voz alta. Eu me levantei. Sou Thor Durbar, disse. Venha comigo, disse ele. O Jedak mandou chamá-lo. Eu o acompanhei até onde o Jedak e todos os seus principais oficiais estavam reunidos, imaginando qual nova tarefa Aimed teria concebido para testar minha enorme força, pois não podia acreditar que ele desejasse me ver por qualquer outro propósito. Eu havia adquirido a típica inferioridade de um verdadeiro ormando. Eles haviam preparado uma espécie de estrado e trono para Aimed, e ele estava lá sentado como um Jedak de verdade, com seus oficiais agrupados ao redor dele. Aproxime-se, Todurbar, ele ordenou. E então eu avancei e fiquei diante do trono. Ajoelhe-se, disse ele, e eu me ajoelhei, pois eu não era senão um pobre ormando. Mais do que a qualquer outro, a vitória que conquistamos na Câmara do Conselho em Morbus se deve a você. Ele disse, você não apenas tem a força de muitos homens, mas também inteligência. Por causa dessas qualidades, eu nomeei um VAR, e quando entrarmos vitoriosamente em Morbus, você poderá escolher o corpo de qualquer homem vermelho lá, e eu ordenarei a Rastavas que transfira seu cérebro para ele. Então eu me tornei um Duar. Agradeci a Aimed e me juntei aos outros Duars agrupados ao seu redor. Todos eles tinham os corpos de homens vermelhos. Quantos deles tinham cérebros ormados? Eu não sabia. Eu era o único Duar com o corpo de um ormado. Eu podia, pelo que sabia, ser o único com o cérebro de um ser humano. 12. Recompensa do guerreiro. Morbus é uma cidade murada. É praticamente inexpugnável para homens armados apenas com espadas. Durante 7 dias Aimed tentou conquistá-la, mas tudo o que seus guerreiros conseguiam fazer era bater inutilmente nos grandes portões de madeira, enquanto os defensores jogavam pedras pesadas sobre suas cabeças. À noite, nos retiramos, e os defensores provavelmente foram dormir com um senso de segurança perfeito. No 8º dia, Aimed convocou uma conferência de seus Duars. Não estamos chegando a lugar algum, disse ele. Poderíamos bater nesses portões por 1000 anos e não faríamos nada mais importante do que amassar um pouco essa madeira. Como podemos tomar Morbus? Se conquistarmos o mundo, devemos capturar Morbus e Rastavas. Você não pode conquistar o mundo, eu disse, mas pode tomar Morbus. Por que não podemos conquistar o mundo? Ele exigiu. É grande demais, e há muitas nações poderosas para serem vencidas. O que você sabe sobre o mundo? Ele exigiu. Você é apenas um ormat que nunca saiu de Morbus. Você verá que estou certo, se tentar conquistar o mundo, mas seria fácil tomar a cidade de Morbus. E como? Ele perguntou. Eu lhe expliquei em poucas palavras como eu faria se estivesse no comando. Ele me olhou por muito tempo, pensando na questão. É simples demais, disse, então se voltou para os outros. Por que nenhum de vocês pensou nisso antes? Exigiu. Todurbar é o único homem inteligente entre vocês. Durante toda aquela noite, 1000 ormads estavam ocupados construindo longas escadas. Durante toda aquela noite e o dia seguinte, tínhamos 1000 deles. E quando ambas as luas tinham passado pelo horizonte na segunda noite, 100.000 ormads avançaram furtivamente em direção às muralhas de Morbus com suas longas escadas. Em 1000 lugares ao redor da cidade erguemos nossas escadas até o topo das muralhas, e, ao sinal combinado, 100 homens escalavam cada escada e caíam nas ruas da cidade. O resto foi fácil. Tomamos a cidade adormecida com a perda de apenas alguns guerreiros, e Aimed, com seus Duars, entrou na Câmara do Conselho. A primeira coisa que ele fez foi mandar remover todos os tronos, exceto um, do estrado. Então, sentado ali, mandou arrastar os 6 Gs diante dele. Eles eram um bando envergonhado e apavorado. Como você deseja morrer? Perguntou ele.
Ou prefere que seu cérebro seja devolvido aos crânios dos Ormans de onde veio? Isso não pode ser feito, disse o quinto Jedi, mas se pudesse, eu preferiria ir para os tanques. Não desejo ser um Ormand novamente. Por que não pode ser feito? Exigiu Aimed. O que Rastavas fez tantas vezes, ele pode fazer novamente. Não há Rastavas, disse o quinto Jedi. Ele desapareceu. O efeito que aquela declaração teve sobre mim pode muito bem ser imaginado. Se fosse verdade, eu estava condenado a uma prisão perpétua na monstruosa carcaça de um Ormand. Não havia escapatória, pois Vadvaruddor estava tão distante de mim como se estivesse de volta ao seu próprio planeta, Jason, e ele era o único outro homem no mundo que poderia restaurar meu cérebro ao corpo correto, caso Rastavas estivesse morto. Com um novo Jedi de Morbus buscando conquistar o mundo, todos os homens seriam nossos inimigos. Eu não podia contar com nenhum homem para me salvar. E quanto a Janai, eu deveria sempre ser repulsivo para ela, e portanto jamais poderia contar a verdade. Seria muito melhor que ela me considerasse morto do que saber que meu cérebro estava para sempre enterrado atrás desta máscara repugnante e desumana. Como alguém com um exterior como o meu poderia falar sobre amor? E amor não era para Ormats. Atordoado, ouvi Aimed perguntar o que havia acontecido com Rastavas, e o quinto Jedi respondeu: ninguém sabe. Ele simplesmente desapareceu. Como não poderia escapar da cidade sem ser detectado, acreditamos que alguns dos Ormads o dilaceraram e o jogaram em um dos seus próprios tanques de cultura em vingança. Aimed estava furioso, pois sem Rastavas seu sonho de conquista mundial estava destruído. Isto é obra dos meus inimigos. Ele gritou. Algum de vocês, 6 Jedis, teve uma mão nisso. Vocês destruíram Rastavas ou o esconderam. Levem-nos embora. Coloquem-nos em masmorras separadas nos poços. Aquele que confessar primeiro terá sua vida e liberdade. Os outros morreram. Dou-lhes um dia para decidir. Depois que os 6 Gs foram arrastados embora, Aimed ofereceu anistia a todos os seus oficiais que jurassem lealdade a ele. Um convite que não foi recusado por nenhum, já que a recusa poderia significar nada além da morte. Após essa formalidade, que levou algumas horas, ser concluída, Aimed reconheceu publicamente que o sucesso de suas operações contra Morbus se devia a mim, e me disse que me concederia qualquer favor que eu pedisse que, além disso, estava me nomeando um Udvar, um posto militar análogo ao de general nos exércitos do planeta Terra. E agora? Continuou Aimed. Escolha o favor que gostaria de pedir. Gostaria de fazer isso em particular, eu disse, pois o favor que desejo pedir não pode interessar a mais ninguém além de você e de mim. Muito bem, disse ele. Concedo-lhe uma audiência privada imediatamente após a conclusão desta. Esperei a conclusão da sessão no salão do conselho com certa impaciência, e quando finalmente Aimed se levantou e me fez sinal para segui-lo, suspirei aliviado. Ele me conduziu a um pequeno apartamento diretamente atrás da tribuna e se sentou atrás de uma grande escrivaninha. Agora, disse ele, qual é o favor que deseja pedir? Vou pedir 2. Respondi. Gostaria de ser colocado completamente no comando do edifício do laboratório. Não vejo objeção a isso, interrompeu ele. Mas por que um pedido tão estranho? Lá está o corpo de um homem vermelho para o qual eu gostaria de transferir meu cérebro. Se Rastavas algum dia foi encontrado, explique. E se eu estiver totalmente no comando do prédio do laboratório, posso proteger o corpo e garantir que Rastavas realize a operação. Muito bem, disse ele. Seu pedido é concedido. Qual é o outro? Quero que você me dê a garota. Janai. O rosto dele se carregou com isso. O que você quer de uma garota? Perguntou. Você é apenas um Ormand. Algum dia posso me tornar um homem vermelho. Mas por que a garota? Janai. O que você sabe sobre ela? Eu não sabia que você a tinha visto alguma vez. Eu estava com o grupo que a capturou. Ela é a única mulher que eu já vi e que eu quis. Eu não poderia entregá-la a você nem que eu quisesse. Ele disse. Ela também desapareceu. Enquanto eu lutava com o primeiro Gen, ela deve ter escapado do quarto. Estávamos lutando no apartamento onde as mulheres estavam sendo mantidas, e desde então não foi mais vista. Você a entregaria a mim se ela fosse encontrada. Eu mesmo a quero, mas você tem a escolha de muitas outras. Eu vi mulheres lindas no palácio, e entre elas deve haver uma que faria de você um marido esplêndido, uma consorte adequada para um Jedi. Dentre todos os favores que eu poderia pedir, este é o que mais desejo. Ela preferiria morrer a pertencer a um monstro horrível como você. Ele disse. Então, conceda-me isso que, se ela foi encontrada, a decisão seja deixada a ela. Ele riu. Com isso eu concordo de bom grado. Você não acha, não é, que ela o escolheria em vez de um Jedi?
Um monstro em vez de um homem. Disseram-me que as mulheres são imprevisíveis. Estou disposto a correr o risco e aceitar a decisão dela. Se você estiver, então está combinado, disse ele. E estava bastante bem-humorado com isso. Tão certo estava do resultado. Mas você não está recebendo muito em termos de recompensa pelos serviços que me prestou. Pensei que ao menos pediria um palácio próprio e muitos servos. Pedi as duas coisas que mais desejo, eu disse. E estou contente. Bem, você pode ter o palácio e os servos sempre que quiser, pois segundo sua própria proposição você nunca terá a garota, mesmo que ela seja encontrada. Assim que ele me dispensou, fui correndo para o apartamento onde havia deixado Janai. E meu coração batia acelerado de medo de não encontrá-la lá. Tive que ter cuidado para que ninguém me visse entrar no depósito que levava ao esconderijo dela, pois eu não queria que a Imed descobrisse jamais que eu soubesse desde o início onde ela estava escondida. Felizmente, o corredor estava vazio, e entrei no depósito sem ser visto. Chegando à porta do quarto de Janai, bati. Não houve resposta. Janai, chamei. Sou eu. Thor Durbar, você está aí. Então ouvi o ferrolho sendo retirado, e a porta se abriu. Lá estava ela, meu coração quase parou de alívio. E ela estava tão linda, parecia que a cada vez que eu a via, ela ficava ainda mais bela. Você voltou, ela disse. Comecei a temer que você nunca viesse. Você traz notícias de Vordas. Então ela estava pensando em Vordas. Com tão pouca alimentação o amor floresce. Entrei na sala e fechei a porta. Vordas manda cumprimentos, disse. Ele não pensa em outra coisa senão em você e no seu bem-estar. Mas ele não pode vir até mim. Não. Ele é prisioneiro no edifício do laboratório, mas me encarregou de cuidar de você. Agora posso fazer isso melhor do que antes, pois muitas mudanças ocorreram em Morbus desde a última vez que nos vimos. Agora sou um Odvar, e minha influência com o novo Gedak é considerável. Tenho ouvido sons de luta, disse ela. Conte-me o que aconteceu. Resume os acontecimentos e que o terceiro Jedagora era o Gedak. Então estou perdida, disse ela, pois ele é todo-poderoso. Talvez essa seja a sua salvação. Eu lhe disse, para me recompensar pelos serviços que eu havia prestado a ele. O novo Gedak me fez um Odvar e prometeu conceder-me qualquer favor que eu pedisse. E o que você lhe pediu? Você. Eu quase podia sentir o arrepio que percorreu seu corpo enquanto ela olhava para meu rosto horrível e corpo deformado. Por favor, ela implorou. Você disse que era meu amigo, que era amigo de Vordas. Tenho certeza de que ele não desejaria que você me tivesse. Eu só pedi por você para poder protegê-la por Vordas. Eu disse. Como Vordas sabe que eu desejaria? Ela exigiu. Ele não sabe. Ele apenas espera que eu possa protegê-la dos outros. Eu não disse, que Vordas deseja você para si mesmo. Não pude resistir a dizer isso apenas para igualar sua aparente indiferença em relação a Vordas. Seu queixo se levantou um pouco, e isso me agradou. Eu sei algo sobre mulheres e suas reações. O que o terceiro G disse quando você pediu por mim? Ela perguntou. Ele é Gedag agora, e se chama Imed. Expliquei. Ele disse que você não me aceitaria. Então eu vim expor toda a situação a você. Cabe a você decidir. Eu acho que Vordas já ama. Você deve escolher entre ele e a Imed. A Imed pedirá que você escolha entre ele e eu, mas a escolha será realmente entre ele e Vordas. Só que a Imed não saberá disso. Se você me escolher, a Imed ficará insultado e zangado, mas acredito que ele cumprirá o acordo. Então eu a levarei para perto do meu próprio quartel e a protegeremos até o momento em que você e Vordas possam escapar de Morbus. Posso também garantir que Vordas não exigirá nenhuma promessa sua depois disso. O único pensamento dele agora é ajudá-la. Eu tinha certeza de que ele seria assim, disse ela. E você pode ter certeza de que, quando me for dado escolha, eu escolheria você ao invés de Imed. Mesmo que escolhendo você pudesse se tornar uma Jedara, perguntei. Mesmo assim, disse ela. 13. John Carter desaparece. Depois de deixar Janai, fui imediatamente para o prédio do laboratório para encontrar John Carter e descobrir o que ele sabia sobre o desaparecimento de Rastavas. Janai e eu havíamos decidido que ela deveria permanecer onde estava por alguns dias, para que as suspeitas de Imed não fossem despertadas ao me encontrar com ela tão facilmente. Eu havia decidido iniciar uma busca durante a qual ela seria encontrada por outra pessoa, embora eu ficasse por perto para impedir qualquer falha em nossos planos. Uma das primeiras pessoas que conheci ao entrar no prédio do laboratório foi Tungan. Ao me ver, ele ficou furioso. Eu pensei que tinha dito para você se manter fora da minha vista, resmungou. Quer ir para o incinerador? Apontei para meu crachá de função,
que ele evidentemente não havia percebido. Você não enviaria um dos Udvars do Gedak para o incinerador? Enviaria. Perguntei. Ele ficou pasmo. Você é um Udvar? Exigiu saber. Por que não? Perguntei. Mas você é apenas um Ormad. Talvez. Mas também sou um Udvar. Eu poderia mandar você para o incinerador ou para os tanques, mas não pretendo. Eu tenho seu corpo. Então deveríamos ser amigos. O que me diz? Tudo bem. Ele concordou. O que mais ele poderia fazer? Mas eu não entendo como você se tornou um Udvar com esse rosto horrível e seu corpo deformado. Não se esqueça de que esse já foi o seu rosto e corpo uma vez. Eu o lembrei. E também não se esqueça de que você não conseguia chegar a lugar algum com eles. É preciso mais do que um rosto, o corpo para chegar a algum lugar é preciso um cérebro que sirva para algo além de pensar em comida. Ainda não consigo entender por que você foi feito um Udvar quando existem homens tão bonitos quanto eu para escolher. Bem, não importa. Isso não é o que eu vim discutir aqui. Fui colocado no comando total do edifício do laboratório. Vim falar com Dr. Sojat. Você sabe onde ele está? Não, ninguém sabe. Ele desapareceu ao mesmo tempo que Rastavas. Foi um novo golpe. John Carter se foi, mas, ao pensar melhor, o fato me trouxe uma esperança renovada. Se ambos haviam desaparecido e ninguém sabia o que havia acontecido com eles, parecia-me bastante possível que tivessem encontrado um meio de escapar junto. Eu tinha certeza de que John Carter nunca me abandonaria. Se ele tivesse partido por vontade própria, voltaria. Ele nunca me deixaria preso neste corpo horrível. Ninguém tem alguma ideia do que aconteceu com eles? Perguntei. Talvez tenham sido fatiados e jogados em um dos tanques, disse Tunga. Alguns dos Ormads mais velhos estavam descontrolados, e Rastavas os havia ameaçado com um incinerador. Eles podem ter feito isso para se salvar ou apenas para se vingar dele. Vou ao estudo de Rastavas, disse eu. Venha comigo. Encontrei o local de estudo em aproximadamente a mesma condição em que o havia visto pela última vez. Não havia nada que indicasse que qualquer tipo de luta tivesse acontecido, nenhuma pista que apontasse para a solução do mistério. Eu estava completamente perplexo. Quando foram vistos pela última vez? Cerca de 3 dias atrás. Um dos Ormads disse que os viu saindo das câmaras. Não sei por que eles estavam lá. Ninguém vai lá mais desde que pararam de armazenar corpos. E nenhum prisioneiro é mantido lá. Eles usam as câmaras sob alguns dos outros edifícios para isso. As câmaras foram revistadas. Sim. Mas não foi encontrado nenhum vestígio deles. Espere aqui um minuto. Eu disse. Eu queria entrar no pequeno laboratório e dar uma olhada no meu corpo. Queria ter certeza de que ele estava seguro, mas não queria que Tunga o visse. Eu tinha a sensação de que ele desconfiaria de algo se visse meu corpo. Ele não era muito brilhante, mas não seria necessária muita inteligência para adivinhar o que tinha acontecido com o cérebro de Vordas. Tunga me esperava no escritório. Eu sabia onde estava escondida a chave do pequeno laboratório, porque Rastavas me mostrará, e logo eu a virei na fechadura. Um momento depois, entrei na sala. Então levei outro choque e meu corpo havia desaparecido. Meus joelhos ficaram tão fracos que eu desabei em um banco, e ali fiquei sentado com a cabeça entre as mãos. Meu corpo se foi, com ele. Tinha ido minha última esperança de conquistar Janai. Era impensável que eu pudesse conquistá-la com esse rosto horrível e esse corpo grotesco. Eu não teria querido ganhá-la assim. Eu não poderia ter tido nenhum respeito por ela ou por qualquer outra mulher que pudesse ter escolhido uma criatura tão abominável como eu. Neste momento, juntei-me e caminhei até a mesa onde havia visto meu corpo pela última vez. Tudo parecia estar em ordem, exceto que o recipiente que continha meu sangue estava desaparecido. Seria possível que Rastavas tivesse transferido outro cérebro para o meu corpo. Ele não poderia ter feito isso sem a aprovação de John Carter. E se John Carter tivesse aprovado, deve ter havido um bom motivo para isso. Me ocorreu. Eles poderiam ter encontrado uma oportunidade de escapar da ilha que precisava ser aproveitada no instante ou não seria aproveitada de forma alguma. Nesse caso, poderia ter parecido mais sensato para John Carter transferir outro cérebro para o meu crânio e levar meu corpo junto, em vez de deixá-lo ali em perigo de destruição. Claro que ele só teria feito isso se tivesse a certeza de que poderiam voltar depois e me resgatar. Mas, é claro, tudo isso não passava de conjectura inútil. A verdade é que não havia explicação. Enquanto eu estava sentado ali pensando sobre o assunto, lembrei-me do histórico do caso que Rastavas havia escrito e pendurado ao pé da mesa onde meu corpo jazia. Pensei em dar uma olhada para ver se tinham sido feitas novas anotações, mas, quando caminhei até o pé da mesa,
vi que o histórico não estava lá. Em seu lugar, pendia uma única página na qual estavam escritos dois números 3, 17. O que eles significavam? Nada. Pelo que me dizia a respeito, voltei ao escritório e pedi a Tungan que me acompanhasse enquanto eu inspecionava os laboratórios, pois, se eu fosse assumir o comando, teria que fazer alguma demonstração em consonância com minha recém-adquirida autoridade. Como têm ido as coisas desde que Rastavas desapareceu? Perguntei a Tungan. Não muito bem, ele respondeu. Na verdade, as coisas parecem dar completamente errado sem ele. E quando cheguei à primeira sala das cubas, percebi que isso era um eufemismo grosseiro. As coisas não poderiam estar muito piores. O chão estava coberto com os restos de monstruosidades horríveis que os oficiais tiveram que destruir. As partes ainda se mexiam, pernas tentavam andar, mãos agarravam tudo que alcançavam, cabeças estavam espalhadas gritando e gemendo. Chamei o oficial responsável até mim. Qual é o significado disso? Perguntei. Por que nada foi feito com essas coisas? Quem é você para me questionar? Ormond, ele exigiu. Toquei o distintivo do meu posto, e sua atitude mudou radicalmente. Eu estou no comando aqui agora, disse. Responda minhas perguntas. Ninguém além de Rastavas sabia exatamente como cortá-los para os tanques. Ele disse. Nem em quais tanques colocá-los. Leve-os para a incineradora. Eu disse. Até que Rastavas volte. Queime todos os que forem inúteis. Algo deu errado na sala do tanque número 4. Ele disse, talvez seja melhor você dar uma olhada lá. Quando cheguei ao número 4, a visão que vi foi uma das piores que já vi. Algo evidentemente deu errado com o meio de cultivo, e em vez de hormas individuais se formarem, havia uma única grande massa de tecido animal saindo do tanque e rolando pelo chão. Várias partes e órgãos humanos internos e externos cresceram deles sem qualquer relação com outras partes. Uma perna aqui, uma mão ali, uma cabeça em outro lugar. E as cabeças mordavam e gritavam, o que só aumentava o horror da cena. Tentamos fazer algo a respeito, disse o policial, mas quando tentamos matar a bagunça, as mãos nos agarrarão e as cabeças nos morderão. Até nossos ormats tinham medo de se aproximar, e se algo for horrível demais para eles, não se pode esperar que os humanos aguentem. Eu concordava totalmente com ele. Francamente, eu não sabia o que fazer. Não consegui chegar perto do tanque para drenar o meio de cultivo e parar o crescimento, e com os ormats com medo de se aproximar, seria impossível destruí-lo. Feche as portas e janelas, eu disse. Eventualmente ele vai se sufocar ou morrer de fome, mas ao sair da sala vi uma das cabeças dar uma grande mordida em um pedaço adjacente do lenço. Pelo menos não morreria de fome. A cena me assombrou por muito tempo depois, e eu não conseguia afastar da minha mente especulações sobre o que estava acontecendo naquela câmara de horrores, atrás daqueles portas e janelas fechadas. Passei vários dias tentando colocar as coisas em ordem no prédio do laboratório, e consegui, em grande parte devido ao fato de que ninguém sabia exatamente como preparar o tecido para os tanques de cultura à medida que eram esvaziados pelo desenvolvimento de sua horrenda prole. O resultado foi uma produção rapidamente decrescente de ormados, pelo que eu, é claro, estava agradecido. Em breve não haveria mais deles, e eu poderia ter desejado que Rastavas nunca retornasse para renovar seus obscenos trabalhos, se não fosse pelo fato de que apenas através dele eu poderia esperar recuperar meu próprio corpo. Durante esse período, não visitei Janai, para que seu esconderijo não fosse descoberto e Aimed suspeitasse que havia sido enganado, mas, finalmente, decidi que seria seguro encontrá-la. E então fui até Aimed. Disse-lhe que não tinha conseguido localizá-la e que estava prestes a iniciar uma busca minuciosa pelo palácio. Se você a encontrar, disse ele, encontrará apenas um cadáver. Ela não poderia ter saído do palácio. Acho que você concordará comigo nisso, pois nenhuma mulher poderia deixar este palácio sem ser vista por um membro da guarda ou por um dos nossos espiões. Mas o que te faz pensar que ela está morta? Perguntei. As pessoas não podem viver sem comida ou bebida. E eu já tive você e todos que poderiam ter levado comida para ela serem vigiados. Nenhuma comida foi levada para ela. Continue sua busca. Tordurbar, sua recompensa, se é que houver, será o corpo de uma mulher morta. Havia algo em sua expressão quando ele disse isso que me fez parar. Aquele meio sorriso dele astuto e satisfeito consigo mesmo. O que isso significava? Será que ele havia encontrado Janai e a destruído? Imediatamente comecei a me preocupar. Conjurei todo tipo de imagens horríveis, e foi com a maior dificuldade que me contividi imediatamente ao esconderijo de Janai para descobrir a verdade. Mas meu bom senso prevaleceu, e em vez disso,
Organizei imediatamente uma equipe de busca. Coloquei oficiais confiáveis no comando e instruí cada um a procurar uma parte específica do palácio, olhando em cada cômodo, armário, buraco de parede. Acompanhei um dos grupos. Este era comandado por Sitor, em quem confiava, e incluía Teaitonf, que muitas vezes se gabava alto sobre sua amizade comigo. A parte do palácio que deveria ser revistada incluía o quarto onde Janai estava se escondendo. Eu não direcionei a busca especificamente para aquele apartamento, e fiquei extremamente nervoso enquanto eles procuravam em todos os lugares, menos onde ela estava. Finalmente, eles chegaram à despensa. Eu segui Sitor até lá. Ela não está aqui, eu disse, mas a outra porta. Ali, ele respondeu, e foi até ela. Provavelmente é apenas mais uma despensa, eu disse, tentando parecer indiferente, embora meu coração estivesse disparado de ansiedade. Está trancada. Ele disse, trancada do outro lado. Isso parece suspeito. Eu me aproximei dele e chamei, Janai. Não houve resposta. Meu coração afundou. Janai, Janai, eu repeti. Ela não está lá, disse Sitor. Mas suponho que teremos que arrombar a porta para ter certeza. Sim, arrombe. Ele mandou buscar ferramentas e, quando foram trazidas, seus ormatos começaram a trabalhar na porta. À medida que os painéis começavam a se estilhaçar, a voz de Janai veio do interior do outro cômodo. Eu vou abrir, disse ela. Ouvimos o ferrolho sendo retirado, e então a porta se abriu. Meu coração saltou ao vê-la ali, segura e bem. O que você quer de mim? Ela exigiu. Eu devo levá-la a Imed. O Jedak, disse Sitor. Estou pronta, disse Janai. Ela nem sequer olhou para mim. Perguntei-me se ela finalmente havia decidido que talvez não fosse tão ruim ser uma Jedara. Ela havia tido muitos dias para refletir sobre a questão, durante os quais eu não a visitará. Talvez ela tivesse mudado de ideia. Eu podia entender que a tentação poderia ser grande, afinal, o que Gordas tinha a oferecer a ela? Certamente não segurança, que é o que uma mulher deseja acima de tudo. Descendo para a câmara de audiência privada de Aimed, Jedak de Morbur, meu coração seguia Sitor Janai com o rabo entre as pernas. 14. Quando o monstro cresce, o amor possui uma imaginação mórbida que conjura as imagens mais horríveis. Ele não consegue esperar pelo desenvolvimento dos acontecimentos, mas deve antecipar o pior. Muito frequentemente, ele é clarividente. Era isso que eu temi agora. Enquanto Sitor, Janai e eu estávamos diante de Aimed e Sitor, com seu rosto bonito e corpo formoso, Aimed, nas vestes de um Jedak Janai, perfeita e linda. Eu os comparava com meu rosto horrível e meu corpo monstruoso e deformado, e meu coração afundava. Como Janai poderia escolher-me em vez de qualquer homem normal? E se esse homem fosse um Jedak? Que chance eu teria? Insisti em me confundir com o verdadeiro Vordash, e você deve admitir que poderia ser confuso ter um cérebro e dois corpos. Os olhos de Aimed devoraram Janai, e meu coração recuou. Mas se ela me escolhesse, e Aimed falhasse em cumprir seu acordo, jurei a mim mesmo que o mataria. Ele dispensou o Sitor e então, virou-se para Janai. Este ormado, disse ele, indicando-me, tem-me sido útil. Para recompensá-lo, prometi-lhe que concederia um favor. Ele pediu você. Decidimos que aceitaremos sua escolha. Se Rastavas for encontrado, o ormato espera adquirir um novo corpo. Se Rastavas não for encontrado, ele permanecerá sempre como é. Se você me escolher, se tornará Jedara de Morbur. Quem você escolhe? Eu não pude deixar de sentir que Aimed apresentou o caso de maneira bastante justa, mas acho que ele achava que todo argumento estava ao seu favor de qualquer forma. Então, por que acrescentar adornos? Ao ponderar o assunto, não parecia haver muita dúvida sobre qual deveria ser a resposta de Janai. Aimed estava oferecendo-lhe casamento e posição. Vordas não tinha nada a oferecer, e não havia mais razão para suspeitar que seu coração pudesse se inclinar mais para um do que para o outro. Ela mal conhecia ambos. Aimed ficou impaciente. Bem, exigiu ele. Qual é a sua resposta? Eu irei com Thor Durbar, disse ela. Aimed mordiu o lábio, mas aceitou de maneira razoavelmente digna. Muito bem, disse ele, mas acho que você está cometendo um erro. Se mudar de ideia, me avise. Então ele nos dispensou. No caminho de volta para o prédio do laboratório, eu estava nas nuvens. Janai havia feito sua escolha, e eu deveria tê-la comigo agora, sob minha proteção. Ela também parecia bastante feliz. Devo ver Vordas imediatamente? Ela perguntou. Receio que não. Respondi. Por quê? Ela exigiu, e de repente parecia deprimida. Pode levar um pouco de tempo. Expliquei. Enquanto isso,
Você estará comigo e perfeitamente segura. Mas eu pensei que ia ver verdade. Você não me enganou nisso, não é, Ormando? Se você pensa isso, é melhor voltar para a Imed. Respondi, impulsionado provavelmente pela mais estranha complexidade de emoções que qualquer ser humano já havia sentido. Eu estava com ciúmes de mim mesmo. Janai ficou arrependida. Sinto muito, ela disse, mas estou terrivelmente abalada. Por favor, me perdoe, já passei por coisas suficientes para enlouquecer alguém. Eu já havia selecionado e organizado aposentos para Janai no prédio do laboratório. Eles ficavam próximos aos meus e a uma certa distância do horror das salas dos tanques. Eu havia escolhido vários dos ormãs mais inteligentes como seus servos e guardas, e ela pareceu bastante satisfeita com os arranjos. Quando a vi devidamente instalada, disse-lhe que, se precisasse de mim ou quisesse me ver sobre qualquer assunto, bastaria me chamar e eu iria. Então a deixei e fui para o escritório de Rastavas. Eu havia realizado todo o meu plano que exigia meu disfarce horrível, mas agora eu não conseguia me livrar dele, e ele atrapalhava meus esforços para ajudar Jana a escapar de Morbus, pois eu não podia sair para o mundo na minha forma monstruosa atual. Apenas em Morbus eu podia esperar por alguma segurança. Para ocupar minha mente, eu estava folheando os papéis e anotações de Rastavas, a maioria dos quais era completamente sem sentido para mim, e agora eu continuava distraidamente vasculhando sua escrivaninha. Embora minha mente não estivesse em nada do que eu via, eu estava pensando em Janai. Eu me perguntava o que havia acontecido com John Carter e Rastavas e qual destino havia atingido meu pobre corpo. O futuro não poderia ter parecido mais sombrio. De repente, deparei-me com o que eram evidentemente os planos de um edifício, e ao examiná-los casualmente, percebi que eram os planos do prédio do laboratório, pois reconheci facilmente os 2 andares com os quais estava mais familiarizado. Na parte inferior das folhas havia um plano das fossas sob o edifício. Ele estava organizado em corredores e celas. Havia 3 corredores longos percorrendo o comprimento dos poços e 5 corredores transversais, e eles eram numerados de 1 a 8. As celas ao longo de cada corredor também eram numeradas, com números pares de um lado de cada corredor e ímpares do outro. Tudo era muito sem graça, e eu enrolei os planos para guardá-los na escrivaninha. Nesse momento, Tungan foi anunciado pelo guarda na sala externa. Ele estava bastante animado quando entrou. Qual é o problema? Perguntei, pois podia ver em seu jeito que algo estava errado. Vem aqui, disse ele, e eu vou te mostrar. Ele me levou para o corredor principal e depois para uma sala lateral que dava para um grande pátio, que fornece a luz e ventilação para várias das salas internas do laboratório, entre elas a sala de cubas número 4. Cujas janelas ficavam diretamente em frente à sala em que estávamos. O que meus olhos viram ao olhar para o pátio era absolutamente horrível. A massa de tecido vivo havia crescido tão rapidamente no meio de cultura acelerado descoberto por Rastavas que havia preenchido completamente a sala, exercendo pressão em todas as direções a ponto de uma janela finalmente ceder, e a horrível massa estava se espalhando pelo pátio. Aí está, disse Tungan. O que você vai fazer sobre isso? Não há nada que eu possa fazer a respeito disso, eu disse. Não há nada que ninguém possa fazer a respeito disso. Duvido que Rastavas pudesse fazer alguma coisa. Ele criou uma força que provavelmente ele mesmo não conseguiria controlar, uma vez que ela escapasse dele. Qual será o fim disso? Perguntou Tungan. Se não parar de crescer, ela irá expulsar todos os outros seres vivos de Morbus. Cresce e cresce, se alimenta de si mesma. Pode até envolver o mundo inteiro. O que poderia detê-la? Tungan balançou a cabeça. Ele não sabia. Talvez a Imed pudesse detê-la, sugeriu ele. Ele é Jeddak. Mande chamá-lo. Eu disse. Diga a ele que algo aconteceu aqui no prédio do laboratório que eu desejo que ele veja por si mesmo. Pela primeira vez na vida, eu estava ansioso para transferir a responsabilidade para os ombros de outra pessoa, pois eu me sentia impotente diante de uma emergência como aquela que nenhum ser humano jamais havia enfrentado desde a criação do mundo. Bem, ao seu tempo, Ahmed veio, e quando ele olhou pela janela e ouviu minha explicação sobre o fenômeno, simplesmente devolveu toda a responsabilidade para o meu colo. Você queria ter total controle do laboratório, ele disse, e eu coloquei você no comando. Este é o seu problema, não o meu. Com isso, ele se afastou e voltou para o palácio. Nesse momento, todo o piso do pátio estava coberto pela massa contorcendo-se e tagarelando, e mais estava escorrendo pela janela quebrada acima. Bem, pensei, vai levar muito tempo para encher este pátio. Enquanto isso, posso pensar em algo para fazer,
e com isso voltei para meus aposentos e me sentei olhando desanimado pela janela, através das muralhas de Morgoth, para o desolado pântano Tonolian que se estendia em todas as direções, até onde os olhos podiam alcançar. Ele me lembrava da massa se espalhando no pátio abaixo da sala do vaso número 4. Então fechei os olhos para não ver aquela cena. Por algum motivo, os planos do prédio, que eu havia encontrado na escrivaninha de Rastavas, vieram à minha mente. Então me lembrei da viagem de Hélio com o Senhor da Guerra. Isso me fez lembrar do meu próprio corpo, pois eu podia vê-lo agora, preso no arnês dos guardas do Senhor da Guerra. Onde ele estava? Eu o tinha visto pela última vez na laje Ercita no pequeno laboratório de Rastavas. Aquela laje estava vazia agora, e aos seus pés pendia uma única folha com os números enigmáticos 3, 17 escritos nela. 3, 17. O que no mundo isso poderia significar? De repente, minha mente foi galvanizada em ação. Esses números poderiam ter um significado definido. Levantei-me de um salto e corri para o pequeno escritório de Rastavas. Lá, arrastei os planos do prédio e os espalhei, virando as páginas até o mapa das celas. Passei o dedo rapidamente pelo corredor 3 até o 17. Poderia ser essa a resposta. Examinei os planos mais cuidadosamente. Em um canto da cela 17 havia um pequeno círculo. Não havia círculos em nenhuma das outras celas. O que aquele círculo significava? Tinha algum sentido. O 3, 17 escrito na folha ao pé da mesa onde meu corpo havia estado teria alguma relação com um corredor e número de cela. Havia apenas uma maneira de responder a essas perguntas. Levantei-me apressadamente da escrivaninha e saí para o corredor. Passando por guardas e oficiais, segui em direção à rampa que levava ao andar inferior e às fossas. Eu carregava o mapa das fossas impresso de forma indelével na minha memória. Eu poderia ter encontrado 3, 17 de olhos fechados. Os corredores e as celas estavam claramente numerados, de modo que não tive dificuldade em encontrar a cela 17 no corredor 3. Tentei a porta. Estava trancada. Que estúpido eu fui. Eu poderia ter imaginado que estaria trancada se escondesse a coisa que eu procurava. Eu sabia onde Rastavas guardava as chaves dos vários cadeados no prédio do laboratório. Então agora refiz meus passos. Mas desta vez vi vários oficiais me olharem de uma maneira que imaginei ser suspeita. Espiões. Pensei em alguns dos espiões de Aimed. Eu teria que ter cuidado. Isso significaria mais atraso. Agora eu me movi apaticamente. Fim de inspecionar uma das salas de tanques. Enviei um dos oficiais que há muito suspeitava em uma tarefa. Fui até uma janela e olhei para fora. Eventualmente, segui meu caminho preguiçosamente até o escritório. E ali não tive dificuldade em encontrar a chave que procurava, já que Rastavas era meticulosamente metódico em tudo o que fazia. E cada chave tinha sido numerada e marcada. Agora devo voltar para os fossos sem levantar suspeitas. Mais uma vez, percorri os corredores e quartos com calma, e finalmente fui em direção à rampa. Despercebido, desce, por fim. Estacionei novamente diante da porta 3, 17. Encaixei a chave. Dei uma última olhada para cima e para baixo do corredor para me certificar de que estava sozinho, e então empurrei a porta. Assim como os corredores, a cela era iluminada por meio das eternas lâmpadas de rádio comumente usadas em Barson. Diretamente à minha frente, sobre uma mesa, jazia meu corpo. Entrei na cela e fechei a porta atrás de mim. Sim, lá estava meu corpo. E lá estava o recipiente contendo meu sangue. Estávamos todos juntos novamente, meu corpo, meu sangue e meu cérebro, mas ainda estávamos tão distantes quanto os polos. Somente Rastavas poderia nos reunir como uma entidade. E Rastavas havia partido. 15. Encontro meu mestre. Fiquei parado por muito tempo olhando para o meu corpo. Nunca fui um homem vaidoso, mas, ao compará-lo com a coisa horrível que meu cérebro agora animava, ele parecia a coisa mais bela que eu já havia visto. Pensei em Janai em seus aposentos acima, e me amaldiçoei por ser um bobo por ter abandonado um corpo que ela poderia ter amado por outro que nenhuma criatura poderia amar. Mas tal ressentimento não adiantava. E eu me forcei a pensar em outras coisas. O pequeno círculo que aparecia nos planos da cela 17 veio à minha mente, e eu caminhei até o canto da sala onde ele indicava que algo poderia ser encontrado diferente do que havia na construção das outras celas nas fossas. Havia algo ali, era mal visível, mas estava lá uma linha tênue marcando um círculo de cerca de 2 pés de diâmetro. Eu me abaixei de mãos e joelhos e o examinei. De um lado, havia uma pequena depressão. Aquela coisa parecia um alçapão cuidadosamente ajustado, e a depressão um lugar para abri-lo. Inseri a ponta da minha adaga e forcei.
O alçapão se ergueu facilmente. No momento, estava alto o suficiente para me permitir enfiar os dedos por baixo, e em outro instante eu já o havia levantado para o lado, revelando um vazio escuro por baixo. O que havia ali? Qual era o propósito daquela abertura? Só havia uma maneira de descobrir. Baixei meu corpo pela abertura, que era mal grande o suficiente para acomodar meu corpo nojento. Quando eu estava pendurado no comprimento total do meu longo braço direito, meus dedos tocaram algo sólido. Esperei que fosse o fundo do poço e soltei. Agora eu estava em um piso sólido. A pouca luz que passava pela abertura acima de mim mostrava-me um corredor estreito que se perdia na escuridão total. Não havia nada a fazer além de explorar. Agora que havia chegado até aqui, eu desejava poder ter retornado a tampa ao seu lugar. Assim, se alguém viesse à cela, não poderia descobrir a porta secreta. Então comecei a me perguntar como alguém poderia sair desse lugar se a tampa estivesse fechada acima deles. Aberta. Um homem poderia pular até a borda da abertura e se puxar para cima, mas fechada, simplesmente não conseguiria sair. Havia algo errado aqui. Deve haver algum outro caminho. Comecei a tatear, procurando por ele, seja lá o que fosse, e finalmente encontrei um poste apoiado em suportes perto do topo do corredor. Apoiado na borda da abertura, subi e arrastei a tampa quase até sua posição, então desci, com o poste, empurrei a tampa para o lugar. Agora comecei a tatear meu caminho através da escuridão total pelo corredor. Senti a frente com um dedo do pé antes de dar um único passo, e mantinha minhas mãos em ambos os lados do corredor para não perder alguma bifurcação ou corredor transversal que pudesse me desviar do caminho quando eu retornasse, se é que algum dia retornaria. Esse pensamento me fez hesitar. O que aconteceria com Janai se eu não conseguisse voltar? Talvez eu não devesse continuar nesta nova aventura. Talvez eu devesse voltar. Mas não. Afinal, era do interesse dela que eu explorasse assim sob os poços de Morgul. Talvez aqui estivesse uma avenida para a liberdade. Continuei caminhando sem parar. O chão do corredor era plano, e não havia bifurcações nem corredores cruzados. Curvava-se um pouco duas vezes, mas não muito. Eu continuava pensando, bem, devo estar quase no fim, mas o corredor continuava sem fim. As paredes ficaram úmidas, e o corredor cheirava a mofo. E então me deparei com uma inclinação acentuada. Por um momento hesitei, mas apenas por um momento. O chão inclinava-se para baixo em um ângulo de cerca de 15 graus, e quando finalmente alcancei novamente um nível plano, devia estar 30 ou 40 pés abaixo do nível original. As paredes e o teto pingavam umidade. O chão estava escorregadio por causa disso. Continuei caminhando sem parar por este túnel negro e interminável. Pensei que ele nunca acabaria. E quando acabou, como deveria acabar? Em que nova situação eu descobriria que ele me havia atraído? Às vezes eu pensava em voltar atrás, mas isso só acontecia porque eu pensava em Janai e na dependência dela de mim. Ormad, eu ainda podia ouvi-la me chamando assim, e podia sentir o desprezo e a aversão que ela não poderia ter escondido totalmente, mesmo que tivesse tentado. E a maneira como ela falava de Vordas na mesma frase, e a forma como sua voz mudava. Mais uma vez, uma onda de ciúme de mim mesmo me invadiu, mas meu senso de humor veio em meu socorro, e eu ri. Essa risada ecoou pelo corredor, sepulcral e assombrosa. Eu não ri de novo, foi terrível demais. Agora o piso do corredor estava subindo vivamente, para cima e mais para cima até que senti que devia ter alcançado o nível original, e então, de repente, vi luz adiante. Ou melhor, uma escuridão menor, e um momento depois, pisei ao ar livre. Era noite, nenhuma lua estava no céu. Onde eu estava? Percebi que talvez tivesse percorrido milhas por aquele corredor sombrio. Devia estar fora das muralhas de Morgos, mas onde? De repente, uma figura surgiu diante de mim, e à luz fraca vi que era um Ormad. Quem é você? Exigiu. O que está fazendo aqui? E sem esperar uma resposta, veio em minha direção com uma espada longa. Essa era uma linguagem que eu entendia e para a qual tinha uma resposta. Eu saquei e enfrentei a criatura. Era um espadachim melhor do que qualquer outro com quem eu já tivesse lutado. Conhecia alguns truques que eu achava que apenas os discípulos de John Carter conheciam. Quando descobriu que eu conhecia a solução para todos os seus truques, soltou um grito, e em um momento ou dois, 3 outras figuras surgiram da noite. O líder não era um Ormad, mas um homem alto de pele vermelha. Mal havia se enfrentado comigo quando eu o reconheci. John Carter, eu gritei. Sou eu, Vordaj. Instantaneamente, ele abaixou a ponta da espada e recuou. Vordaj, exclamou. Em nome do meu primeiro ancestral, como você chegou aqui?
Rastavas e um segundo Hormat se aproximaram, e eu lhes contei brevemente como havia descoberto a 17ª cela e a entrada para o corredor. E agora me diga, eu disse, o que você está fazendo aqui? Deixe Rastavas lhe contar, disse o senhor da guerra. Morbus é uma cidade antiga, disse o grande cirurgião. Foi construída em tempos pré-históricos por um povo que hoje está extinto. Na minha fuga após nossa derrota em Tonal, eu a descobri. Eu a remodelei e reconstruí, mas em grande parte sobre os alicerces da antiga cidade, que era esplendidamente construída. Há muito nela que eu não sei. Havia plantas de muitos dos edifícios, incluindo o do laboratório. Eu notei aquele círculo na cela 17, assim como você. Achei que significava algo, mas nunca tive tempo ou disposição para investigar. Quando decidimos esconder seu corpo onde não pudesse ser encontrado e destruído caso algo desse errado, escolhi a cela 17, com o resultado de que descobrimos o túnel para esta ilha, que fica a 2 milhas de Morgoth. Durdan e Uldurrin carregaram seu corpo até a cela 17, e nós os trouxemos conosco. Eles são 2 dos meus melhores ormatos, inteligentes e leais. Tendo escapado de Morgoth, decidimos tentar chegar à extremidade oeste do grande pântano tonaliano, recuperar o planador de John Carter e voar para Hélio com a esperança de que eu pudesse chegar a tempo de salvar Dijatores da morte. Estivemos ocupados construindo um barco para a longa viagem pelo pântano, e ele está quase completo. Estávamos em um dilema sobre o que fazer com você. Não queríamos abandoná-lo, mas como o planador comporta apenas 2 homens, você teria que ser deixado em algum lugar até que pudéssemos voltar. E você estaria mais seguro em Morbus do que estaria nas colinas além de Funda. Você não deveria ter se preocupado comigo, eu disse. Nosso único objetivo era encontrá-lo e levá-lo de volta a Hélio o mais rápido possível. Eu sabia quando partimos que teria que ficar para trás quando você fosse localizado, já que o veículo voador não é projetado para mais de 2 pessoas. Esse teria sido um pequeno sacrifício a se fazer pela princesa de Hélio. O senhor da guerra mandaria me buscar depois, naturalmente, disse o senhor da guerra. Mesmo assim, pude deixá-lo aqui, mas não havia alternativa. Planejamos enviar Uldurrin de volta à cidade com uma mensagem explicando tudo a você. Durdan deve nos acompanhar. Se conseguirmos escapar dos pântanos e chegar ao veículo voador, ele tentará retornar a Morgoth. Quando vocês esperam começar? Eu perguntei. O barco estará pronto amanhã, e partiremos assim que escurecer. Planejamos viajar à noite, descansando e nos escondendo durante o dia, pois Rastavas, que conhece bem o pântano, me assegura que seria impossível para qualquer um além de uma grande força de guerreiros atravessar o pântano durante o dia. Muitas das ilhas são habitadas por aborígenes selvagens ou por piratas e fora da lei ainda mais selvagens. Os grandes pântanos tonóianos são os últimos restos dos grandes oceanos que um dia cobriram uma parte considerável de Barson, e as criaturas que neles habitam são os últimos restos da humanidade. Existe alguma forma de eu poder te ajudar? Perguntei. Não. Ele disse, você já sacrificou o suficiente, então eu voltarei para a cidade antes que minha ausência seja notada. Tenho responsabilidades lá quase iguais às suas, senhor. O que quer dizer? Ele perguntou. Janai. Eu disse. E ela? Você a encontrou. Então contei a eles tudo o que havia acontecido e do qual não sabiam nada, que Aimed era Jedak e governante único de Morgoth, que eu era um Udvari responsável pelo prédio do laboratório, e que Janai havia sido confiada a minha proteção. Então você está no comando do prédio do laboratório, disse Rastavas. Como está por lá durante a minha ausência? Horrivelmente, eu disse. A única compensação pela sua ausência é o fato de que a produção de Hormats terá que cessar, mas agora estamos diante de algo que pode se provar infinitamente pior do que Hormats. Então eu contei a ele o que estava acontecendo na sala de cubas número 4. Ele parecia profundamente preocupado. Isso é deplorável, disse ele. É algo que sempre temi e contra o qual sempre me protegi diligentemente. De todas as formas, faça todos os preparativos possíveis para estar pronto para escapar de Morbus caso não consiga conter o crescimento na sala do tonel número 4. Eventualmente, ele envolverá toda a ilha se não for contido. Teoricamente, poderia cobrir toda a superfície de Barson, sufocando todas as outras formas de vida. É o princípio original da vida que não pode morrer, mas deve ser controlado. A natureza o controlava, mas aprendi, para meu pesar, que o homem não pode interferir no funcionamento sistemático da natureza, e isso, talvez, seja minha punição. Mas como posso deter o crescimento? Como posso impedir que esse horror se espalhe? Exige. Ele balançou a cabeça. Há apenas uma coisa.
outro fenômeno da natureza, que pode detê-lo. E isso? Perguntei. Fogo, disse ele, mas evidentemente já foi longe demais para isso. Receio que sim, disse eu. Quase tudo o que você pode fazer agora é salvar a si mesmo e a Janai disso e esperar nosso retorno. Voltarei com uma força suficiente de homens e navios para reduzir Morbos e resgatar você, disse o senhor da guerra. Até lá, senhor, disse eu, e que você me traga notícias de que a princesa de Hélio foi restaurada à saúde. 16. O Jedak fala. Eu estava terrivelmente deprimido enquanto fazia meu caminho de volta por aquele túnel escuro. Parecia-me que havia pouca probabilidade de que John Carter e Rastavas vivessem o suficiente para alcançar a extremidade ocidental dos pântanos. O senhor da guerra estaria morto. Diatores, minha amada princesa, estaria condenada à morte. Parecia-me que então não haveria mais motivo para viver. Janai já estava irremediavelmente perdida para mim, enquanto eu estivesse condenado a habitar essa carcaça repulsiva. Sim, havia algo por que viver em Janai. Pelo menos eu poderia dedicar minha vida à sua proteção. Possivelmente, algum dia, eu poderia conseguir planejar sua fuga de Morbor. Agora que eu sabia sobre o túnel, minhas esperanças nessa direção estavam um pouco mais brilhantes. Finalmente cheguei à cela 17. Invamente hesitei para contemplar, com saudade e admiração, meu pobre cadáver. Meu cérebro alguma vez o animaria vivamente? Estremecei ao tentar responder a essa pergunta, enquanto, com pés de chumbo, deixava a cela e subia para os andares superiores. Ao me aproximar do escritório, fui recebido por Tunga. Fico feliz que você tenha voltado, disse ele com evidente alívio. Por quê? O que houve? Algo mais deu errado. Não sei, respondeu ele, porque eu não sei onde você esteve ou o que você fez. Você sabe se foi seguido, ou se alguém o viu. Ninguém me viu, eu disse, mas então não teria feito diferença se tivesse. Estive apenas inspecionando os poços. Não estava correndo riscos com a lealdade de ninguém. Mas por que você pergunta? Os espiões de Aymed têm estado muito ativos, disse ele. Conheço alguns deles e desconfio de outros. Acho que ele enviou alguns novos para te vigiar. Dizem que ele está furioso porque a mulher escolheu vir com você em vez de ficar com ele e se tornar Jedara de Morbor. Quer dizer que eles têm me procurado? Perguntei. Sim, por toda parte. Eles até foram aos apartamentos da mulher. Ela está bem. Não a levaram. Não que eu saiba. Mas você não sabe com certeza. Não. Meu coração afundou. Será que isso também poderia ter acontecido? Corri para os apartamentos de Janai. E Tunga me seguiu. O camarada parecia quase tão preocupado quanto eu. Talvez ele estivesse bem. Espero que sim, pois eu precisava de todos os aliados leais que pudesse reunir se Aymed estivesse planejando levar Janai embora de mim. Quando o guarda na porta me reconheceu, ele se afastou e nos deixou entrar. A princípio eu não vi Janai. Ela estava sentada de costas para mim, olhando pela janela. Chamei-a pelo nome e ela se levantou e se virou. Parecia satisfeita em me ver, mas quando seus olhos passaram por mim e pousaram em Tunga, dilataram-se de terror, e ela recuou. O que esse homem está fazendo aqui? Ela exigiu saber. Ele é um dos meus oficiais. Eu disse. O que ele fez? Ele te ofereceu algum mal enquanto eu estava fora. Você não sabe quem ele é? Ela exigiu. Ora, e é Tunga. É um bom oficial. Ele é Gantungo, o assassino de Aur. Ela disse. Ele matou meu pai. Percebi imediatamente o erro natural que ela havia cometido. É apenas o corpo de Gantungur. Eu disse. O cérebro dele foi queimado. O cérebro que ele tem agora é o cérebro de um amigo. Ah, ela disse, aliviada. Mais um pouco do trabalho de Rastavas. Perdoe-me. Tunga, eu não sabia. Conte-me sobre o homem cujo corpo agora é meu, disse Tunga. Ele era um assassino notório de Aur, frequentemente empregado pelo príncipe Jalred. Jalred me queria, mas meu pai não iria me entregar. Ele sabia que eu preferiria morrer a ser esposa de Jalred. Então Jalred empregou Gantungur para assassinar meu pai e me sequestrar. Consegui escapar e estava a caminho de Pdar, onde meu pai tinha amigo. Gantungur me perseguiu. Ele estava acompanhado de um grupo forte de assassinos, todos membros da Guilda dos Assassinos. Eles nos alcançaram e atacaram o pequeno grupo de leais servos que me acompanhava no exílio. A noite chegou enquanto ainda lutávamos, e meu grupo foi disperso. Nunca mais vi nenhum deles, e 2 dias depois fui capturada por Ormats. Suponho que Gantungur tenha sido capturado mais tarde por outro grupo. Você nunca precisará tê-lo invamente, eu disse. Parece estranho, no entanto, vê-lo exatamente como eu o conhecia, e ainda assim, perceber que não é ele. Há muitas coisas estranhas em Morbos,
Eu disse, nem tudo o que você vê tem o cérebro ou corpo que originalmente pertenciam a eles. Era estranho. De fato, ali estava Tungan com o corpo de Gantungo e o cérebro de Todurbar, e eu com o corpo de Todurbar e o cérebro de Vordas. Eu me perguntava qual seria a reação de Janai se ela soubesse a verdade. Se ela tivesse amado Vordas, eu deveria ter explicado tudo a ela, pois teria sido melhor então que ela soubesse a verdade, mas não amando. E não havia razão para acreditar que pudesse amá-lo. Minha forma atual poderia repeli-la tanto que ela nunca poderia me amar, mesmo que eu recuperasse meu próprio corpo. Foi assim que raciocinei. E então decidi não contar a ela. Expliquei a ela por que Tungan e eu tínhamos ido aos seus apartamentos e que ela precisava tomar muito cuidado com cada palavra e ato, visto que, sem dúvida, estava cercada pelos espiões e informantes de Aymed. Ela me olhou interrogativamente por um momento, e então disse, você tem sido muito bom comigo. Você é o único amigo que eu tenho. Gostaria que viesse me ver com mais frequência. Você não precisa dar desculpas ou explicações por vir. Você traz alguma notícia de Vordas desta vez. Meu ânimo havia se elevado na primeira parte do discurso dela, mas, com a última frase, senti aquele ciúme incompreensível tomar conta de mim. Seria possível que o corpo de Tordurbar estivesse se fundindo tanto com o cérebro de Vordas a ponto de absorver a identidade deste último? Eu poderia estar me apaixonando por Janai como um Ormand, e, se fosse assim, qual poderia ser o resultado? Eu poderia chegar a odiar e temer Vordas a ponto de destruir seu corpo porque Janai o amava mais do que amava o corpo de Tordurbar. A ideia era fantástica, mas também eram todas as condições que a cercavam. Não trago notícias de Vordas, disse. Porque ele desapareceu. Talvez, se soubéssemos o que aconteceu com Dr. Sojet e Rastavas, pudéssemos saber o que aconteceu com Vordas. Você quer dizer que não sabe onde Vordas está? Ela exigiu. Tordurbar. Há algo estranho em tudo isso. Eu quero confiar em você, mas você tem sido muito evasivo sobre Vordas desde a primeira vez que veio até mim. Sinto que você está tentando me impedir de vê-lo. Por quê? Você está enganada, eu disse. Você terá que confiar em mim, Janai. Quando eu puder, vou reunir você e Vordas vivamente. Isso é tudo o que posso dizer, mas por que você está tão ansiosa para ver Vordas? Pensei em surpreendê-la para que dissesse algo que desse uma pista de seus sentimentos por Vordas. Eu não sabia se esperava ou temia que ela pudesse dar alguma indicação de afeto por ele. Tão confusas eram todas as reações da minha personalidade dupla. Mas meu ardil foi em vão. Sua resposta não sugeriu nada. Ele prometeu me ajudar a escapar. Ela disse. Isso era tudo. O interesse dela em Vordas era puramente egoísta. No entanto, isso era melhor do que nenhum interesse. Assim, pensei, o amor tem suas razões, fazendo um homem de bobo. Até que me ocorreu que meu interesse por Janai também poderia ser puramente egoísta. Havia pouca diferença entre os dois. Ela queria sua liberdade. Eu queria ela. A questão era eu arriscaria tudo, até minha própria vida, para conquistar sua liberdade para ela, sabendo que acabaria a perdendo. Bem, eu sabia que sim, então talvez meu amor não fosse inteiramente egoísta. Era agradável pensar que não era. BRE1K. Notei, enquanto conversávamos, que dois dos servos Ormand nos observavam atentamente, se aproximando cada vez mais, obviamente tentando ouvir o que dissemos. Que eram dois espiões de Aymed, eu não tinha dúvidas, mas sua técnica era tão rudimentar que os tornava quase inofensivos. Adverti Janai contra eles em tom baixo, e então, quando eles chegaram ao alcance do ouvido, eu disse a ela não adianta, não permitirei que você saia de seus aposentos, então não me pergunte de novo. Você está muito mais seguro aqui, você vê que agora é meu, e tenho o direito de matar qualquer um que possa ameaçar te fazer mal. Eu também deveria fazer isso. Isso era para benefício dos espiões. Eu a deixei então e levei Tungan comigo. De volta ao estudo, tomei uma decisão. Eu precisava cercar a mim e a Janai com seguidores leais, mas para tentar isso, eu teria que correr alguns riscos. Eu perguntei a Tungan. Ele disse que devia tudo a Vordas de Rastavas, e como ambos eram meus amigos, ele me serviria de qualquer maneira que pudesse. Ele não tinha afeição por nenhum dos dias. Durante os próximos 2 dias, conversei com o Sitor, Pandar, Ganred e Teiaitão, e fiquei convencido de que poderia contar com sua lealdade. Consegui fazer com que todos, exceto Teiaitão, fossem transferidos para o serviço no edifício do laboratório,
onde mais oficiais eram necessários na tentativa de conter a propagação do crescimento horrível que saía da sala do recipiente número 4. Teiaiton o serviria como meu espião no palácio. Sitor era o oficial que havia comandado os ormados que capturaram o senhor da guerra e a mim. Eu até gostava dele, e depois de conversar longamente, fiquei convencido de que ele era um homem vermelho normal, com posse de sua própria mente, pois estava familiarizado com lugares e eventos do mundo exterior que nenhum ormado poderia